Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Que saudade de um vídeo, né? Amores, começar o vídeo mandando um beijo para o Murilo e toda a galera de Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, tá? Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos, beijos. Amores, também avisar para vocês que do dia 14 a dia 16 agora de dezembro, no próximo fim de semana, eu e o Irão Gonçalves, nós estaremos na Avenida 28 de Março, número 856, Parque Dom Bosco, próximo ao antigo campo do Americano, em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Ai, que delícia, vou estar aí com vocês. Gente, muito tempo que eu queria ir para os lados do Rio de Janeiro para participar de exposição de orquídeas e nunca fui. Eu sempre fui em Teresópolis, Niterói, mas para competir jiu-jitsu. E agora eu vou participar de uma exposição aí com vocês. Avisem seus amigos, quem mora pertinho aí de Campo dos Goitacazes, já avisa a galera, vamos lá, vamos nos conhecer, vai ser maravilhoso, tá bom? Sem contar que o Heron estará levando plantas magníficas, adubo remitsu, palha de arroz carbonizada. A galera sempre fica perguntando como comprar. Se não tem na sua cidade, você compra pela internet, comigo, com o Heron e etc. Ou você compra nas exposições com o Mundo NPK. Eu acredito que o Mundo NPK também mande pelos correios, então, tá? Não deixem de usar palha de arroz carbonizada, tanto no plantio como para misturar o adubo Himitsu, para colocar nos vasos ou fazer as trouxinhas, tá bom? Vai ser maravilhoso. Amados, então, vou iniciar o vídeo falando mal da nossa raça humana, né? Miserável, escrocentra, detestável, porque as pessoas elas não têm responsabilidade com a vida, né? A gente vê casos de tortura animal, a gente vê casos essas coisas que maltratam os animais e, por que não, as plantas também, né? Aqui na minha cidade eles têm o hábito de podar as árvores de uma forma tão estranha que deixa as árvores fracas, os galhos nas ventanias quebram. Eles fazem uma poda para proteger os fios elétricos, né? Mas fazem uma poda que deixam as plantas totalmente destroçadas, deixam as árvores totalmente destroçadas. A minha amiga Marie sempre fala, nossa, é tão horrível da forma que eles cortam. E é verdade. Por que eu estou falando isso? Eu vindo aqui para casa da Nesi, olha só o que eu achei na rua. O que é isso? Epidendro. Então, o filho de uma cangaceira cortou os epidendros e ainda botou fogo. É mole um negócio desse? Cortou os talos do epidendro, não se corta, né? Eu não sei o sentido, o motivo, ou talvez que seja até uma macumba, eu tô ferrado se isso for uma macumba. Porque fizeram o urucumbaca com o epidendro que eu não sei o que é, tá? Pessoal, a galera que é umbandista, que tá, isso é apenas uma zoação, tá? Não, me desculpem se parece falta de respeito, mas não é. É apenas uma zoação porque a gente sempre vê as piadas das mandingas para trazer o amor de volta, para fazer essas coisas, né? Então, a gente não sabe e a gente acaba usando isso como brincadeira, tá? Então, amores, olha só, aí cortaram os epidendros, tá? E botaram fogo no bichinho, certo? Vocês podem observar, ó, olha que brotação, mesmo depois de cortado, a planta ainda quer viver. Não tem quase nada de coisas verdes, ó, os talinhos, ó, os talinhos verdes, alguns talinhos verdes e alguns tentando emitir brotação. O que eu vou fazer? Eu vou tentar selecionar o que pode sobreviver a isso daqui, plantar e deixar aqui na Nesia. A Nesia adora epidendro, de repente até se salva alguma coisa aqui, né? Pois bem. Amores, antes do show de floração aqui na casa da Nesi, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui na Nesi Chagas se instalou uma praga de conchonilha e pulgão, né? Especialmente pulgão. Então a gente usa os melhores defensivos. Mas o que eu falo com ela? Aqui na casa da Nesi tem pé de coco, pé de jambo, tem umas arvorezinhas, uns arbustos, sal. E o vizinho dali tem, o vizinho de lá tem. Então o que acontece? Você aplica veneno, mata as pragas que estão nas suas orquídeas e 15 dias depois tá lá tudo de novo. Por quê? Eles vêm pelo vento. Eles vêm pelo vento, e especialmente em locais arejados como esse, que a circulação de ar é constante, né? Aí acaba trazendo as pragas pelo vento, né? Mesmo porque eles são alados, uns podem voar e podem se instalar de novo nas orquídeas, tá? Então, olha só, aí
semanalmente eu aplico defensivos aqui, mas olha aqui, ó. Preste atenção, ó. Na cápsula de Cattleya valquirina que eu vou mandar pro laboratório, esse pozinho branco aqui, ó. Olha aqui, na coluna da cápsula da flor que já murchou, cheio de pulgão. Olha só que praga. Então, olha aqui. Olha a quantidade. E eu uso bastante defensivo, uso até uns defensivos mais fortes, que tomem todo cuidado, tá? Gente, vou mostrar isso pra vocês. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Deixa eu quebrar aqui um galinho pra ver se eu consigo raspar. Ah, vou raspar com essa pedrinha aqui, ó. Ó, olha isso daqui. A quantidade de pulgão. Tá vendo? Então, amados, infelizmente, é uma praga alada que você combate e ela volta porque ela vem pelo vento. Então, quando tiver assim, é interessante você aplicar defensivo. Mas muito cuidado com defensivos, tá? Muito cuidado com venenos fortes, se proteja. Aplique sempre no final da tarde, sempre contra o vento, cubra o rosto, use mangas compridas, tá? Então, não apliquem nenhum veneno sem proteção, especialmente defensivos e fungicidas, tá bom? Ufa! Agora nós vamos falar sobre floração. Já tem alguns vídeos meus ensinando plantio e cultivo das bifrenárias. E agora eu vou mostrar algumas floridas aqui. Gente, presta atenção. A bifrenária, ela nasce na natureza, geralmente, a triantina e a harrisoniana, em pleno sol. Certo? Geralmente é em pleno sol. Então, são plantas que precisam de muita luminosidade. Vai a lista de gêneros, salve algumas espécies dentro dos gêneros, que você tem que tomar cuidado. Vai aí uma lista de gêneros para vocês, que plantas que precisam de muita luminosidade. Encíclia, bifrenária, brassávula, algumas catleias bifolhadas como a Mystistoglossa e Cattleya guttata. Mais o que? Hoffmann sanguela, Citorpodium, Catasetum, Dendróbio. Lembrando que existe uma gama de dendróbios que são mais delicados que não pode. Mas a maioria deles precisam de mais luminosidade. Praticamente todas as plantas relacionadas a Oncidio, Rodriguesia e Miltonia precisam de mais luminosidade. Cattleyas, em geral, luminosidade mediana, tá bom? Então, a maioria dessas plantas, elas têm uma necessidade de mais luminosidade para florescer. E nos meus vídeos eu ensino a você cultivar a bifrenária, tá? Então aqui na Anise Chagas, antes de eu vir cuidar das orquídeas dela, nunca havia florescido bifrenária. Depois, a partir do momento que eu comecei a cuidar das orquídeas delas e cultivar da forma correta, essa bifrenária triantina é um cruzamento que a WZ fez de trilabelo, né? E muitas saíram trilabelo e algumas não, como essa. Mas a coloração é maravilhosa, o perfume é maravilhoso, tá certo? O sombrite é 50% e ela tá bem perto do sol. Vocês podem observar que nessa época do ano, as bifrenárias elas sofrem um pouco com excesso de luminosidade. Mas o que acontece? Elas automaticamente, como os cataceto, elas também descartam folhas. Então você não deve ficar muito preocupado com algumas folhas amarelas e etc. Tá bom? Agora, bifrenária harrisonia. Olha só que coisa mais linda também aqui na Anise Chagas, certo? Para uma planta que nunca floresceu, 2 flores tá bom, certo? Então a gente está adaptando o cultivo das bifrenárias para que venham florescer sempre aqui na casa da Anise Chagas. Muitas das bifrenárias estão em vasos de barro. Por quê? Orquídeas que precisam de mais luminosidade, certo? Essas, no caso, ficam mais perto do sombrite, esquenta muito, então a argila ela evita que esquenta um pouco o substrato. Tem vasos de plástico? Tem, certo? Mas vocês podem observar que o vegetal fica muito saudável quando as raízes são protegidas do calor excessivo. Pronto. Eu acredito que a Anise Chagas tem uma paixão muito grande por brasileiras, né?
especialmente a purpurata. Eu sou apaixonado. Quando eu vim aqui ajudar ela a mexer nas plantinhas dela, ela não, quase não tinha. Eu falei, Nesi, purpuratas são tão lindas, tal. Vamos adquirir algumas? Aí ela falou, vamos. Então, de cara, mostro pra vocês essa purpurata cárnea, variedade cárnea, brasileira purpurata cárnea. Olha, gente, para! E vocês querem saber? Essa planta está sendo cultivada junto com as brifenárias, ou seja, recebe bastante luminosidade. Vocês podem observar que o vegetal dela é um verde mais amarelado, um verde mais claro, exatamente por causa do excesso de luminosidade. Quando as plantas elas não resistem muito a esse excesso de luminosidade, elas amarelam rapidamente. Então, quando você vê uma orquídea sua que está amarelando rapidamente, ou o sistema radicular dela está morrendo, as raízes, né, a planta está definhando, ou o excesso de luminosidade está obrigando a ela a ficar amarela para se proteger do excesso de luminosidade. Algumas orquídeas, como algumas Cattleyas Varneri, Cattleya labiata, Cattleya schilleriana, alguns híbridos e outras plantas, têm uma pigmentação avermelhada, Cattleya valkyriana, que quando pega muita luminosidade se torna meio avermelhada. É uma forma de defesa da planta de se proteger do excesso de luminosidade, tá bom? Mais uma purpurata, maravilhosa. Olha só que coisa mais linda essa coloração. Eu amo purpurata. Realmente a rainha do sul, bah. Lá em Joinville e Santa Catarina haviam maravilhosas. Fechando com chave de ouro, essa flâmia perfeita da Nesi Chagas. Olha só que coisa fabulosa. Mamãe vai amar te ver assim. Olha só que coisa fantástica essa purpurata. Então as purpuratas elas têm essa particularidade de variar bastante na forma das cores, né, das flores. Vão desde alba até rubras, tem cerúlea, tem amisiana, tem cárnea, flâmia e assim vai. Fantástico. Vou mostrar para vocês também uma maravilhosa encíclia linearifolioides. Uma encíclia muito perfumada, muito bonitinha. Já vou fazer cápsulas nela porque quase não se vê vendendo dessa planta por sementeira, certo? Existem alguns híbridos naturais dessa planta com a encíclia argentinense e com a encíclia argentinense e com a encíclia Kundergraberi, né? Eu já fiz esse híbrido natural, vou repetir porque ficaram muito bonitinhos os híbridos naturais. Cattleya interglossa cerúlea, que é um híbrido primário de Cattleya amethystoglossa com Cattleya intermédia. Muito fofa, muito bonita também, uma coloração maravilhosa. Dentro desse híbrido existem todas as variedades, né? Alba, tipo, flâmia e etc. Tá bom? Aqui um híbrido primário de Cattleya aclande com Cattleya tigrina. Olha só que coisa mais linda. O porte vegetal assumiu da Cattleya aclande com um pouco mais alto. Há um tempo atrás existia uma discussão sobre uma planta que era um possível híbrido. O que aconteceu? Eles pegaram políneas de uma Cattleya aclande e colocaram nesse híbrido primário de aclande com tigrina. Então o que aconteceu? Quando colocou a polínia da aclande nessa planta, essa planta retrocedeu ou assumiu as características mais marcantes da Cattleya aclande. Só que endossando as qualidades da Cattleya tigrina, que praticamente parecia uma Cattleya aclande super, hiper, mega, ultra, max, estrondosa. Então tem que tomar muito cuidado com esses gatos por lebre, que a gente acha que está adquirindo uma planta especial e acaba que está comprando um híbrido natural retrocruzado. Isso aconteceu muito com Cattleyas valquirianas albas e semialbas, que são retrocruzamentos de Cattleya dolosa. Então as pessoas acham que estão comprando uma Cattleya valquiriana autêntica e na verdade é um híbrido natural. Dos híbridos bifolhados que eu já vi, e eu já mostrei essa planta aqui na Nesi Chagas, mas essa é uma das plantas que eu mais admiro, é uma Cattleya pão de açúcar. Gente, para nesse babado, nessa correria, nessa confusão.
Olha que planta sensacional. Eu cruzei essa planta com alguma coisa ano passado e mandei a cápsula pro Colibri Orquídeas. Eu não sei se vai ser, não sei se foi com braçávula, mas eu estou chocado com essa planta. Olha só que planta fabulosa. Fantástica. Opa, deixa eu pendurar porque ela está meio desorganizada. Aí quando eu trago as plantas para fazer vídeo, eu aproveito e dou uma dose, né, que se já passou o período, de adubo Rimetz com palha de arroz carbonizado para dar um up. Aconteceu com essa planta aqui, ela tava meio assim, mais para lá do que para cá, essa Cattleya triane, com essa cápsula. Aí eu taquei palha de arroz carbonizado com adubo Rimetz e olha só. Sem contar lá dentro que está cheio de raízes. Ah, finalizando o vídeo, claro, com uma das paixões da Nesi Chagas, essa Wanda. Essa Wanda eu já mostrei ela algumas vezes, ela não para de florescer, é uma Wanda babadeira, certo? Planta maravilhosa, também está sendo cultivada com bastante luminosidade. Vandáceas precisam de bastante luminosidade. Algumas pessoas ficam questionando com relação às raízes quando ficam feias, amarelas. Amores, as orquídeas, elas têm um período de descanso. Todo vegetal tem um período que ela fala assim, chega, cansei. Aí ela para um pouquinho, descansa. Aí a bicha louca, neurótica, vai lá e fica, ai meu Deus, a raiz está morrendo. Ai meu Deus, cadê as raízes? Gente, menos. As plantas, elas são vivas e elas precisam repousar, certo? A produção de folhas, raízes, brotos e flores, isso desgasta muita energia na planta. Então, a planta, ela precisa de um tempinho para que ela se recomponha. Tá? E esse momento que ela se recompõe é onde ela guarda as reservas. No caso das vandáceas, que não tem pseudobulbos, apenas caules e folhas, é aqui dentro que estão as reservas dela. Tá? As cattleias e os catacetos, as encíclias, as outras plantas, são nos pseudobulbos. E as plantas que não têm pseudobulbos são mais sensíveis ainda, certo? Aí que tem que ter um certo cuidado, porque são plantas que não tem como guardar reservas. E se você mexe, você mexe muito, você troca muito de lugar, você entope ela de adubo, faz coisas assim, acaba matando a bichinha. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Lembrem-se que luminosidade é o fator principal para que suas orquídeas floresçam. E é importante você saber as plantas que você está adquirindo para dar o melhor tratamento para ela, cultivo, e elas possam responder com mais vigor para vocês, tá bom? Lembrando que a galera que sempre está publicando lá no grupo Deus Manda Orquídeas sobre cápsulas, amores, vai mandar a cápsula para o laboratório? Beleza. Não vai mandar? Espera a cápsula abrir e espalha nos vasos das orquídeas. Se tiver uma palmeira fênix em casa, joga lá na palmeira fênix, certo? Porque semente de orquídea só serve para isso. E cuidado, não comprem sementes pela internet. Lembrando, novamente, não se esqueça que no próximo fim de semana estarei em Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro, esperando por vocês. Super beijo. Tchau, tchau.